a gente está hoje aqui com Edson Lopes, que é o diretor-geral da Flixbus no Brasil. Ele vai contar um pouco para a gente os planos da empresa no país, fazer um balanço da atuação dos primeiros 3 anos. Mas antes disso, até para que as pessoas entendam, né, como é que é o modelo de negócio da Flixbus, né? Porque às vezes as pessoas confundem, não sabem direito como é, e acho legal esclarecer isso logo de saída. Legal a pergunta, Alexandre. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Como você me apresentou, eu sou o Edson Lopes, diretor-geral da Flixbus aqui no Brasil. Sobre o modelo de negócio da gente, hoje, globalmente, a Flixbus é a maior empresa de transporte rodoviário do mundo. Talvez aí fora da China, que é um ponto importante de colocar, né? A gente não sabe, tem os dados lá. Nós somos uma empresa alemã, a empresa tem mais de 10 anos de existência, a gente está com 11 anos agora. Acabamos de entrar em mercados aí como a Índia, somos líderes na Europa, nos Estados Unidos, e há 3 anos, 2 anos e meio, estamos trabalhando aí no mercado brasileiro. Uma especificidade muito relevante da Flixbus é que nós somos operadores, nós trabalhamos com transporte regular, mas nós não temos ônibus na maioria dos países. O que isso quer dizer? Nós operamos em parceria com operadores de transporte que têm as autorizações do órgão regulador, então a gente opera de forma exclusivamente dentro do regular. A gente trabalha com quem tem as autorizações, a gente trabalha com empresas que têm a capacidade de entregar uma operação de motorista e de garagem, vamos colocar assim, que funcione bem, que respeite os critérios de segurança e atenda os requisitos de qualidade. E na ponta da nossa ponta, nós fazemos toda a parte de vendas, tanto online quanto offline, precificação, planejamento de rota, marketing, desde a aquisição do cliente até todo o processo de comunicação, atendimento ao consumidor e tantas outras coisas. Isso é muito a visão do operador de transporte que trabalha em parceria com a gente. Na visão do consumidor, ele pode esperar uma experiência de qualidade, de segurança, e a gente tem uma pegada sustentável muito relevante também. Então, é isso que é importante esclarecer, né? As empresas de ônibus, elas atuam normalmente, tanto que elas são empresas regulares, elas são todas afiliadas, aliás, registradas na ANTT, né? Tem lá o chamado IPAR, né? E aí é um outro modelo de negócio para elas também, ou seja, através da Flixbus elas conseguem gerar mais negócios e gerar mais renda, inclusive. Seria isso? É uma boa forma de ver, né? A gente fica muito com a ponta da receita, então a gente tem, de fato, um poder muito relevante de trazer demanda, seja através dos nossos canais diretos ou através da nossa força de marketing. E isso é uma forma interessante para as empresas de verem isso. Hoje o mercado brasileiro tem opções interessantes de canais online, você vê que os canais de venda online que são mais estabelecidos são bem relevantes aqui no Brasil já, mas ainda tem um espaço enorme, né? O Brasil hoje, a gente saiu de 1% de penetração online em 2010 para hoje 25% mais ou menos, incluindo intermunicipal e interestadual. Isso tende a acompanhar o ritmo de outros países. Eu destacaria aí os países europeus que têm uma presença no rodoviário assim, praticamente unânime do online. Lembra muito o setor aéreo em termos de presença que a gente vê aqui no Brasil. Então, a gente tem esse plano de estar surfando essa onda do crescimento online no Brasil e trazendo a nossa solução que já é reconhecida globalmente, tanto da ponta do consumidor quanto dos operadores de transporte que querem uma opção a mais, como você falou, de receita. Quantas empresas atualmente vocês estão trabalhando, associados, parceiros? Legal. No mundo são mais de 1.000, aqui no Brasil são 9 empresas, então a gente trabalha com empresas do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul e com bases no Nordeste também. E já estamos atuando aí em 14 estados e o Distrito Federal, incluindo aí mais de 100 cidades. Mas a concentração está onde no momento? Olha, a gente tem uma operação muito robusta no Nordeste, a gente também tem uma operação, obviamente, em parceria com as empresas autorizatárias, né? Mas a gente tem uma operação muito forte com eles no Nordeste, em parceria com a Catedral. No Sudeste do Brasil, a gente tem várias empresas que atuam com a gente, tendo São Paulo como hoje a principal cidade da gente a nível nacional, mas algumas outras cidades são relevantes. Salvador é muito importante, Recife é muito importante, Goiânia é muito importante, Brasília é muito importante. A gente tem está crescendo a nossa presença de forma relevante em Curitiba, em parceria com a Santa Maria, numa linha São Paulo-Curitiba, e com, por exemplo, a Forbus, né, que é a Buscope, no trecho Curitiba-Florianópolis. Então a gente está desenvolvendo. E a gente tem um plano, Alexandre, isso aí é algo que eu vou trazer mais na frente, em primeira mão, de transporte, de ter as nossas próprias autorizações. Então, continuar trabalhando com os autorizatários, com quem tem autorização, mas também ter as autorizações da Flixbus. Esse é um processo que já está em andamento, mas como a gente sabe, é uma discussão lenta com o órgão regulador. Até porque agora está vigorando o novo marco regulatório, né? É isso. O novo marco, ele tem
excelentes intenções por trás dele em vários aspectos, então eu acredito que a modernização dos sistemas da agência, a desburocratização de alguns processos, tudo isso é muito importante, mas na ponta de abertura de mercado, quando a gente fala da questão da discussão das inviabilidades econômicas, ao nível das linhas, a gente não concorda com o resultado do processo. Nós acreditamos que foi uma votação marcante para a agência, importante, fruto aí do trabalho dos técnicos da agência, mas que nesse aspecto ela peca um pouco. Mas vocês vão ficar regulares. E como é que vai ser? Vocês vão atuar com que tipo de ônibus? Vai continuar a mesma parceria, apenas aí com a logomarca? Não, Alexandre, a gente, primeiro de tudo, respondendo a sua pergunta inicial, nós vamos atuar de forma unicamente regular. Nós estamos em 43 países, em lugar nenhum a gente opera com liminar. A gente, olha, se tiver uma decisão da agência de dar uma autorização para a empresa, e nós considerarmos que essa empresa tem capacidade, tanto do ponto de vista de compliance, quanto do ponto de vista de segurança, de estar atuando com a gente, nós vamos trabalhar junto. Se não houver essa possibilidade, realmente o que a gente faz é realmente pedir nossas autorizações. Então, Alexandre, hoje a gente tem uma sequência de pedidos muito relevantes aí com a agência. Existe uma decisão judicial recente que manda a agência analisar alguns pedidos de mercados não servidos que nós tínhamos aí no contexto da resolução transitória, que era 6013, né, da agência, que dizia que a agência teria que dar os mercados não servidos para quem solicitou. A agência acabou não analisando esses pedidos. E uma decisão judicial recente, eu te falo isso aí, não foi nem noticiado na imprensa, tá? Então eu te conto isso aí. Uma decisão judicial mandou a agência trabalhar em cima olhar esses pedidos, né? Hoje nós estamos no processo de análise da documentação, que todos os operadores regulares têm que passar, e estamos muito felizes de passar nesse processo. Se vai resultar na concessão ou não das linhas, das autorizações, aí só o tempo vai dizer, mas que nós estamos empenhados em obter toda a documentação para operar continuar operando de forma regular no Brasil, pode ter certeza que nós estamos. Mas aí a ideia é com novas linhas, é isso, a expansão do raio de atuação. Alexandre, nós viemos para ficar. Então, assim, nós vamos expandir ao redor do Brasil. São 14 estados e o Distrito Federal. Eu arrisco dizer que daqui a 5, 10 anos vai estar eu, você e o resto da equipe do Diário do Transporte comemorando que nós chegamos no Acre, que nós estamos fazendo intermunicipal, que nós estamos expandindo para o resto da América do Sul. Nada é impossível, Alexandre. A gente já viu mercados complexos. A Itália foi um mercado de uma abertura mais lenta. Mas quando você tem uma proposta de valor que ela é sustentável, que ela é acessível para o consumidor, que ela respeita as normas do jogo, por mais que o jogo às vezes mude mais lento do que a gente gostaria, com certeza você vem para ficar. Nós somos uma empresa lucrativa a nível global, então a gente não depende de dinheiro de fundo de investimento. Isso é uma coisa muito importante para falar sobre a sustentabilidade do nosso modelo, né? E muitas vezes tocam no ponto, os preços são muito baratos, mas sim, se os preços fossem baratos e fosse alguma coisa que não para de pé, nós não teríamos a lucratividade que a gente tem a nível global. Então é uma empresa muito sólida, Alexandre, que veio realmente para trazer uma proposta diferente de transporte para o consumidor. Mas essa expansão, então, de linha significa também expansão de empresas parceiras. Tanto na ponta das linhas próprias, quanto na ponta das linhas de empresas que obtiverem autorizações. Então, por exemplo, se nesse processo de abertura, ou até empresas que já têm essas autorizações, elas falarem, olha, enxergo na Flixbus uma oportunidade, vamos conversar, vamos trabalhar juntos. Se for uma linha autorizada pela NTT, e se for um mercado que faz sentido dentro da nossa estratégia, e nós temos bastante flexibilidade com isso, pode ter certeza que é total interesse nosso estar operando junto, tá? Agora, nada impede também que no outro modelo em que nós temos as autorizações, nós possamos trabalhar também com outras empresas que sejam donas do ônibus, desde que, obviamente, nós tenhamos a responsabilidade sobre tudo aquilo que é necessário do ponto de vista regulatório. E eu falo sobre todos os requisitos de segurança, sobre tudo que acontece, se algo de ruim acontece, né? Então, o reporte de dados e todas as coisas que a gente já auxilia os parceiros a fazerem de forma correta, melhorando aí, inclusive, com indicadores sólidos. Vamos lá, os dados aí de conformidade regulatória desses operadores, mas também trabalhando aí com novos operadores para as nossas linhas. A gente tem bastante otimismo aí em relação a isso, tá, Alexandre? Legal. Agora, outra coisa que eu acho importante também perguntar, até porque vocês atuam somente em interestadual, é isso? Por exemplo, hoje só no interestadual. Então, existiria alguma possibilidade, por exemplo, mercados fortes, São Paulo, por exemplo, Estado de São Paulo, o mercado intermunicipal é fortíssimo. Vocês têm alguma pretensão, algum vislumbre de fazer algo a esse respeito?
Pode ter certeza que está na nossa visão trabalhar no intermunicipal também, Alexandre. O arcabouço regulatório do intermunicipal é mais complexo. Então, você tem estados como São Paulo, que não tem uma licitação, nunca tiveram uma licitação, né? Então, você tem a continuidade aí dos contratos que existiam com o governo, e isso aí tem um imbróglio judicial enorme, né? A gente tem uma situação muito complexa. Mas são os permissionários, né? Exatamente, são as grandes permissionárias. E assim, eu não estou falando, não vou nem entrar no mérito sobre a qualidade do serviço, etc. Mas eu acho que ter mais opções para o consumidor é muito bom. Mas o intermunicipal tem muita gente que usa ele todos os dias, Alexandre. Então, assim, não tem pouquíssima gente vai sair de São Paulo para o Rio todo dia. Deve acontecer de avião, de ônibus, é difícil, porque você foi e voltou, acabou o dia. Mas no transporte de São Paulo-Campinas, por exemplo, para pegar a maior linha intermunicipal aqui do estado de São Paulo, uma das maiores, é São Paulo-Ribeirão, tem gente que faz isso com bastante frequência. Então, você tem que respeitar uma regularidade que é importante. E a gente está muito ciente disso. Tá? Tem que ter uma estabilidade de preço maior. A gente não discorda dessa questão da diferença da natureza do serviço intermunicipal. Agora, nós estamos, primeiro, prontos para trabalhar com isso, porque hoje na Europa nós temos esse serviço em vários países. Hoje na Alemanha nós temos linhas de 50 quilômetros, são praticamente suburbanas, fazendo um comparativo com o Brasil. Nós temos muito interesse de expandir nessa direção aqui no Brasil, Alexandre. Só que são poucos estados que estão mostrando. Por exemplo, tiveram algumas autorizações emergenciais aqui no Mato Grosso do Sul, acho que teve alguma coisa no Goiás também. São Paulo está tendo uma discussão interessante agora, muitas coisas estão mudando na Artesp. A gente enxerga também que um projeto de lei agora que foi aprovado na Alesc, lá, né, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, é um bom indicativo de que eles vão rever também. Eles colocaram um regime de autorização para todos os modais. Então, esse combinado de coisas, as mudanças que a gente está vendo aqui dentro de São Paulo, eles mostram que existe um caminho. Mas aí imagina, Alexandre, mesmo que o governo queira mudar isso aqui ou aquilo lá, vai ter muita judicialização. O intermunicipal não é uma visão para a gente, assim como o trem na Europa não é uma visão para a gente de curto prazo, é uma visão de longo prazo. O intermunicipal para a gente é o futuro aqui no Brasil. A gente ainda vai expandir nessa direção. Mas hoje o que permite realmente a nossa expansão, sem obviamente fazer a aquisição de alguma empresa, é realmente o intermunicipal, ou interestadual, perdão. Sim. Ou seja, mas o modelo vai continuar assim, não tem possibilidade de mudar esse modelo. Alexandre, sempre tem possibilidade. Na Turquia a gente teve que comprar empresa para entrar, entendeu? Nos Estados Unidos a gente cresceu muito no nosso modelo e hoje em dia a gente tem a marca Flix separada da marca Greyhound, mas nós compramos a Greyhound nos Estados Unidos e fizemos... Por quê? Porque a Greyhound era muito forte. O cara que usava Greyhound nos Estados Unidos, numa cidade do interior dos Estados Unidos, ele usava 40 anos, 30 anos. Greyhound aparecia nos filmes antigos. Às vezes, o custo de você mudar uma briga dessa é muito maior. Aqui no Brasil, a gente já enxerga que a nossa marca tem tido muita aceitação, Alexandre. Por exemplo, vou te mencionar um negócio interessante. Foi até alvo de uma postagem minha no LinkedIn, na rede social do trabalho, né? Esses dias, falando, nós fomos considerados por uma pesquisa relevante que teve, como dentro do setor de transporte, uma das marcas mais queridas, né? Para simplificar o linguajar. Foi feito por uma escola de negócios. Isso aí no Brasil, tá? Não é a nível global. Do mesmo jeito que dentro de outros setores a gente teve marcas bem conhecidas e reconhecidas, nós tivemos esse reconhecimento no setor de viagem. Para uma empresa que atua há 2 anos e meio, isso é muito relevante. Os nossos canais diretos no ano passado, tem uma ferramenta chamada SimilarWeb, que ela olha o tráfego por website, é uma ferramenta bem conhecida. Ano passado, a Flixbus do Brasil não foi a segunda, não foi a Flixbus mundial, foi a Flixbus do Brasil, só perdeu para a Alitalia, para a empresa de aviação italiana, como o segundo canal de vendas que mais cresceu no mundo em tráfego online. Então, assim, e tudo isso sem fazer estapafúrdias de orçamento de marketing. O consumidor está precisando, Alexandre, no Brasil, de meio de transporte seguro e barato, entendeu? Então, assim, nós somos um meio de transporte seguro e barato. Então, no final das contas, talvez exista uma possibilidade de crescer sem comprar ninguém no Brasil. Agora, se a gente travar o crescimento da questão regulatória mais na frente, a nossa história foi muito pautada em torno disso em outros países. Não vai ser a primeira vez e nem a última que a gente vai adquirir alguma empresa nesse sentido. Ou seja, veio para ficar. Não, veio para ficar, Alexandre. Melhor, já está. Já estamos. Eu acho que 15 estados sem cidade já é um bom começo para dizer que nós estamos por aqui. Né? Então, acho que as duas palavras-chave aí de tudo que você falou é democratização do serviço e segurança do usuário. Exatamente. Democratizar o transporte é fundamental. Você pegou. É acesso, democratização e segurança. Segurança é fundamental também, Alexandre.
E aí que entra essa Infelizmente, no regularidade, né? nosso setor, as coisas acontecem. Qualquer uma empresa grande, inclusive no passado, eu já tive a oportunidade de visitar a garagem de algumas dos meus maiores concorrentes, tá? E são empresas muito boas, assim como as empresas que trabalham com a gente. O que acontece, Alexandre, é que no nosso setor, infelizmente, a estatística joga contra. Então, assim, por melhor que seja a empresa, qualquer uma das grandes que você pegar já teve um acidente fatal de ônibus. As estradas, infelizmente, não são só o quanto você tem controle. Às vezes as fatalidades acontecem por motivos externos. Então, essa é uma peculiaridade do nosso setor. O que nós podemos fazer para evitar incidentes de segurança, problemas graves de segurança, nós sempre vamos fazer. Hoje não é nossa responsabilidade regulatória, trabalhando em parceria com as empresas, mas nós já damos um push. Por exemplo, hoje 60% da frota já está equipada com câmera de fadiga. Hoje nós temos regras muito claras para fazer auditorias, e auditoria não é bem a palavra, mas para fazer a revisão dos processos aí das empresas, no momento da gente começar o trabalho e ao longo do trabalho. Por quê? Porque nós vamos estar associando a nossa marca. A gente quer ter certeza de que a gente está trabalhando com uma empresa séria, que vai levar segurança para o usuário. Tá, mas vamos para deixar mais claro para todo mundo que está assistindo. Eu sou dono de uma empresa de ônibus, está regular na NTT, tranquilo, sem problema. Aí eu chego aí em você, a Flixbus, claro, né, e digo, olha, eu quero me associar a vocês, eu quero fazer parte desse modelo de negócio. Aí você vai dizer para mim o seguinte, bom, para isso você precisa ter 2 pontos. Ter o quê? Tá, vamos lá. Primeiro, você tem que ter autorização do órgão regulador, ou para a gente começar a conversar, as autorizações estarem próximas de sair, mas esse próximo de sair a gente nunca sabe o tempo que dura, mas a gente só fecha contrato, só trabalha se tiver autorização. Isso, obviamente, para trabalhar não com as nossas linhas próprias quando vierem, né, mas no modus operandi de hoje. Você tem que ter autorização, você tem que ter uma infraestrutura de garagem, de treinamento de motorista, de processo de segurança, de manutenção que seja muito boa, ou que você já tenha isso bom, mas esteja querendo levar para outro patamar. Você tem que ter apetite para inovar, ou seja, você tem que chegar, não adianta a gente tentar fazer mágica numa empresa que não está enxergando a visibilidade do online, que não está enxergando a visibilidade de ter uma câmera de fadiga, de ter processos relevantes nesse sentido. Nós tentamos sempre, Alexandre, levar o que há de ponta em termos de tecnologia, de processo, da nossa experiência global e também do que a gente vem aprendendo aqui no Brasil. Então a empresa tem que ter esse fit cultural. Tem que ser uma empresa que não tem, vamos lá, que não traz riscos aí de compliance, etc. Todas as empresas no Brasil, todas as empresas do Brasil, infelizmente, estão expostas a discussões complexas tributárias, discussões complexas de contencioso, mas isso não quer dizer que é para fazer coisa errada. Então a gente faz uma pesquisa muito minuciosa aí dentro desse arcabouço de empresas para trabalhar com a gente. E, obviamente, a gente olha para o passado das empresas, mas principalmente para o presente. Como que está a situação hoje? Como é que estão os processos? Você leva mesmo a sério a segurança? Você está levando a sério os processos do órgão regulador? E a gente trabalha para melhorar até os padrões atuais das empresas quando possível. Mas é engraçado isso, né? Eu vou dizer uma coisa aqui, que é a sensação que eu fico da conversa que a gente está tendo. Quer dizer, já não basta a NTT cobrar do cara um monte de coisa, vocês vão fazer a segunda passada de pente aí, dizendo, olha, tudo bem, você está regular aí, tranquilo, mas para trabalhar com a gente quer ver direito essa história. É isso. É isso. A gente, por exemplo, a questão do money trip da NTT. A gente tem a gente faz o money trip das nossas viagens, ou seja, se o money trip da gente funciona, eu sei porque é a gente que faz, não é fornecedor, não tem negócio de manipular, não tem como manipular. Então, as viagens que são operadas em parceria com a Flixbus, elas com certeza são reportadas de forma séria. Como todas as empresas vai ter algum problema, um sinal na estrada, um hardware deu problema, problemas do dia a dia, mas assim, o que há de melhor para ser feito dentro de money trip, nós estamos fazendo. E hoje isso de alguma forma, reconhecido pela agência. A gente, obviamente, a agência reguladora, ela tem uma agenda e nós temos um tratamento igual de todo mundo, mas hoje a gente é muito bem recebido para discutir essas questões de money trip, tanto pelas equipes técnicas quanto pela diretoria. Eu acho perfeito. Bom, para mim ficou muito claro, acredito que para quem está nos assistindo também, até porque eu fiz o papel aqui da pessoa que não sabia de nada e queria saber, né? E você esclareceu pelo menos todos os pontos que eu levantei. Queria te agradecer. Se você quiser falar mais alguma coisa que a gente não tenha conversado, sinta-se à vontade aí. Eu acho que você enfatizou bem um ponto. Nós viemos para ficar, Alexandre. A Flixbus veio para ficar no Brasil. Vai ser uma honra a gente estar presente aí. Daqui a 10 anos, 20 anos, a gente está batendo esse mesmo papo aqui. Seria muito legal, tá?